Muita gente se considera adventista, mas não criacionista. Isso não existe. Isso não existe. Se você não é criacionista, você não é adventista. E se você é adventista, você é criacionista. Por uma simples razão: quem não consegue acreditar no começo, não é capaz de acreditar no final. Ora, se você olha para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e você vê que o Senhor fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. E para você isso é pequeno demais para a sua cabeça. Não entra. Isso é ilustração para criança. Isso não é para um acadêmico, não é para um estudioso. Se esse é o seu argumento, o Senhor está olhando para você e dizendo assim: espera aí, você não acredita no começo? E como que você pretende acreditar no final? Porque a Bíblia fala em Tessalonicenses que com a voz do arcanjo e o que mais? E o som da trombeta de Deus, que vai acontecer quando Jesus voltar, os mortos em Cristo. Espera aí, se eu não acredito que um boneco de barro pôde receber fôlego de vida e se tornou alma vivente, isso era pequeno demais. A ressurreição antes da volta de Cristo será menor ainda para você, porque não vai ter boneco de barro, não vai ter fôlego de vida, não vai ter um criador tocando naquele boneco. Fala que apenas vai ter uma trombeta tocando, a voz do Senhor vai falar, e não vai ser um ser vivente, serão milhares e milhares e talvez milhões de milhões que já morreram há 6.000, 4.000, 3.000 anos, eu não sei. Eles vão viver. Espera aí, se você não acredita na maneira como a Bíblia fala que tudo começou, como você pretende acreditar na maneira como tudo vai terminar? Quando a gente olha para o cenário histórico, existem 3 grandes momentos na história: o momento da criação, o momento da cruz e o momento da redenção, quando Cristo vai voltar. 3 momentos. Ele não condena o último. O mundo no geral pode não concordar com a gente, eles não creem na volta de Jesus, mas também não nos condenam. É uma mensagem bonita, de esperança. Você pode falar que crê em algo melhor para o futuro, e as pessoas vão respeitar você. Ele também não ataca a morte de Cristo, porque isso é um fato histórico. Pode não concordar que Jesus era Deus, tem uma discussão grande, mas se você fala que é cristão, se você carrega uma cruz, representado por uma cruz, as pessoas discordam de você, mas respeitam você. Agora, quando você vai para a criação, aí o tema é diferente. As pessoas discordam de você, normalmente desrespeitam você e acreditam que você é ignorante, sofre de lavagem cerebral ou qualquer outra coisa, de líderes religiosos ou da própria Bíblia, porque não pode acreditar numa coisa como essa. Em alguns lugares do mundo é crime se você ensinar em sala de aula uma mensagem criacionista, porque isso está diminuindo o poder da ciência. O foco está no começo, e é por isso que a gente tem que resgatar essa mensagem. E sabem por quê? Se tirar o alicerce, o que acontece? O resto da casa cai. Então, não vai atacar o telhado, nem as paredes, vai atacar o alicerce. Se não houve criação, não houve jardim do Éden. Se não houve jardim do Éden, não houve um primeiro pecado. Se não houve um primeiro pecado, Jesus veio fazer o que aqui na terra? Não precisamos mais conversar. Nem essa igreja precisaria continuar existindo. Se não houve criação, não houve jardim do Éden. Se não houve criação nem jardim do Éden, também não houve um 7º dia. E se não houve um 7º dia da criação, o sábado passa a ser apenas uma herança cultural do povo judeu. Se não houve criação e não houve jardim do Éden, também não houve um primeiro casamento. E se não houve um primeiro casamento, todo o conceito de casamento que a gente acredita foi por terra. E aí cada um casa com quem quer, como quer, quando quer e pelo tempo que quiser. Acabou. E você pode ir construindo todos os outros elementos dessa caminhada. Se você tira a criação, que é o alicerce, desmorona. É por isso que o inimigo não afeta a sua esperança no futuro, nem a sua crença na cruz. Ele vai tentar mexer com aquilo que você crê quanto ao começo de tudo. Porque aí você pode continuar dizendo que é adventista, que vem à igreja, que ama o Senhor, que espera pela volta de Jesus. Quando ele fala, está enganado. Não é isso que você crê. Porque aquilo que você crê no começo afeta totalmente o que você vai crer no final. Resgate
Essa é a primeira mensagem, assim, numa olhada rápida. Muita outra coisa podia ser resgatada aqui, mas pelo menos 3 elementos. Vamos para a segunda mensagem, verso 8. E seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A ênfase aqui é Babilônia. Essa é a primeira vez que Babilônia aparece no livro do Apocalipse. E todo mundo, quando fala em Babilônia, gosta de pegar a segunda mensagem angélica para bater, para criticar, para agredir, para condenar. Esse nome Babilônia é o preferido de algumas pessoas, porque todo mundo entra na categoria de Babilônia se não crê como ele crê ou não concorda como ela concorda. Essa parece uma mensagem muito curta. Um versinho só, as outras têm mais. A primeira tem 2 e a terceira tem mais. Parece que ela não tem uma relevância tão grande. Deixa eu dizer para você uma coisa: além de não ser uma mensagem negativa e de condenação, apesar que a condenação está aqui, ela é uma mensagem de esperança. Ela tem só um verso aqui, mas essa mensagem ela é ampliada, ela é aberta no capítulo 18 do mesmo livro do Apocalipse. Se você olhar para lá, dá uma olhadinha. Capítulo 18, versos 1, 2 e 4. Olha o que a Bíblia diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E aqui muda a história. E a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo o quê? Não lembra você? Capítulo 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou, e aí continua, e aí vai para o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os flagelos dela não caiam sobre vocês. Sabe o que João está dizendo aqui? A segunda mensagem angélica é uma mensagem de esperança, porque ela é uma mensagem de missão. É para olhar para a Babilônia com olhar redentivo. É para olhar para a Babilônia entendendo que dentro dela existem pessoas fiéis que o Senhor ainda não trouxe para o meio do seu povo e que Ele está esperando o momento adequado e os mensageiros equilibrados para irem lá alcançarem os corações sinceros. Não é só para olhar para a Babilônia e ficar preso em Babilônia, é para olhar o que é que o Senhor ainda tem lá e ir buscar os filhos que estão lá. Por isso a Bíblia diz: saiam dela, povo meu, venham viver com aqueles que estão em jornada para a terra prometida. Esse é um chamado para a missão. Você pode dizer, claro, o juízo está aqui. Está. Mas vou dizer uma coisa para vocês: a mensagem adventista do 7º dia não é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de salvação. O juízo é parte da mensagem de salvação, mas não é o começo da mensagem de salvação. Nós não estamos pregando o juízo. Jesus não morreu pelo juízo, Jesus morreu para salvar, e nós estamos aqui para pregar uma mensagem que ofereça salvação às pessoas agora. Aqueles que não aceitarem a salvação oferecida, o Senhor já antecipa o que vai acontecer com eles. Mas Ele nunca me pediu para pregar a consequência. Ele pediu para pregar a causa, e a causa é: arrependam-se, saiam dela, meu povo, venham viver com os filhos de Deus. Se você não aceitar, a Bíblia está dizendo, coisas piores virão. Fique fora disso. A terceira mensagem angélica, versos 9, 10, 11 e 12. Eu queria só o verso 9 e o verso 12. A Bíblia diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na mão ou na testa. E aí continua, depois do verso 12: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? E tem a fé em Jesus. O destaque, a ênfase aqui da terceira mensagem é o remanescente. O remanescente ele é introduzido, ele é apresentado. Quem é esse povo? Para onde devem vir aqueles que saem de Babilônia? Quem é esse povo que vai resgatar as mensagens que estão esquecidas? Ele é introduzido, ele é apresentado no verso 12 do capítulo 14. A Bíblia é clara: aqui estão eles, os santos, o remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você sabe que existem 3 tipos de fé: a fé com evidências,
A fé sem evidências e a fé contra as evidências. E Deus pede para você chegar no último nível. Esse é o nível da ousadia. A fé com evidência é aquela que Deus diz vai, e você vê o caminho limpinho na sua frente, você só avança e vai. A fé sem evidências é quando Deus fala vai, mas o mato toma conta do caminho, você não sabe como que eu vou fazer para ir. Não tem caminho, Ele está me mandando avançar, mas eu não sei exatamente por onde ir. Vá e confie em mim. Não tem evidências, mas tem a minha palavra. O pior é quando Ele chama para uma fé sem evidências. E Ele fala, vai, só que o último que foi, uma onça pulou no meio da pessoa, no meio do mato, e atacou alguém, e essa pessoa morreu ali. Ele agora está dizendo para você, vai. Não tem evidência nenhuma de que Ele vai cuidar de você. Muito pelo contrário, as evidências que existem dizem que no meio desse mato tem onças, tem leões, tem animais ferozes, e Ele está dizendo, vai. Isso é ousadia da terceira mensagem angélica. Não é avançar com uma fé que tem evidências, essa é fácil, todos nós devemos estar com ela. Não é avançar com uma fé sem evidências, que já é mais desafiadora. É avançar com uma fé que vai contra qualquer evidência, mas o Senhor está dizendo, vá e anuncie com alta voz, porque eu estarei com você. A pergunta que eu tenho para vocês nessa manhã, estamos nós dispostos a pregar a mensagem do terceiro anjo com ousadia e com voz forte? Quando eu vejo o movimento que vocês têm em Guiné-Bissau, eu vejo que essa igreja tem ousadia. E deve ter cada vez mais. Quando eu vejo o pastor Marco vir aqui para falar que falta $5.000 apenas para completar e que eles vão sair com o dinheiro na mão, isso é porque nós temos ousadia, nós vamos avançar e Deus vai enviar. Ele já tem esse recurso, falta apenas chegar para nós. E talvez esse recurso seja na mão de alguém que está sentado hoje aqui dentro, que talvez até o final do culto vai dizer, eu entendi que essa é a minha ousadia, eu não posso ir, eu não consigo pregar, mas eu posso fazer com que outros vão. Talvez seja a sua ousadia. Eu vejo que essa igreja tem ousadia. Por favor, sejam cada vez mais ousados no cumprimento da missão, porque o Senhor tem um chamado para nós. E o chamado não é apenas para vir adorar cada sábado. Nós entramos para adorar, mas nós saímos para salvar em nome do Senhor. E essa saída tem que ser uma saída ousada. Eu espero que o Senhor continue usando essa igreja cada vez mais, e cada um de vocês, para sermos parte desse movimento do terceiro anjo, que está disposto a pregar em alta voz, ou com voz forte, ou com ousadia, para ver Cristo voltando em breve, porque esse não é o nosso lugar, e nós esperamos voltar logo para casa. A pergunta final é, o Senhor pode contar com você? Um amém. Maravilha, começamos bem. Sempre começa com um. O Senhor pode contar com você? Agora o coral está mais bonito. Que Deus nos abençoe e nos ajude, cada um do seu jeito. Para você pregar em alta voz pode ser uma ajuda financeira. Para os outros pregar em alta voz pode ser Guiné-Bissau. Para outros pode ser os colegas que trabalham na sua empresa e todos os dias saindo juntos. Essa é a sua alta voz. Para outros são os seus vizinhos. Cada um tem a sua voz forte, cada um tem a sua ousadia. Mas que o Senhor nos mantenha focados na missão, com a ousadia daqueles que realmente creem que Jesus está voltando, e pelo poder do Espírito Santo querem fazer o melhor para que isso aconteça. Vamos orar. Pai querido, como nós te agradecemos pela oportunidade que temos de entender a Bíblia e de ver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós nas páginas sagradas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos convidares para fazer parte deste momento profético, desse momento da história da humanidade. E ajuda-nos a entender a responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. A responsabilidade de, pelo poder do Espírito Santo, apenas pelo poder do Espírito Santo, nos levantarmos com voz forte, com ousadia, e anunciarmos a esse mundo uma mensagem de esperança, de que Cristo está voltando em breve. Dá-nos essa ousadia. Abre portas, abre o mar, abre corações, aqui em Guiné-Bissau ou em qualquer outro lugar do mundo. Nós nos colocamos em tuas mãos. Nós nos fazemos disponíveis de acordo com os dons que o Senhor nos deu. Usa-nos
e permanece com esta igreja, com o pastor Marco, com os líderes e com cada membro. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.